Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho e vamos à nossa última videoaula de funções. Vamos falar um pouquinho hoje sobre função modular, ok? Estão prontos? Então toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. Na última videoaula, a gente trabalhou basicamente com dois tópicos de módulo. Nós vimos lá a chamada equação modular e a inequação modular. Para poder falar de função modular, eu quero que você me lembre uma coisa. A definição formal de módulo. Lembre que, quando você fala em módulo, você fala numa distância. Se é uma distância, então a resposta nunca vai ser negativa, lembra? Então, por exemplo, assim, ó, o módulo de 5. O módulo de 5 é o próprio 5. Módulo de 7 é o próprio 7. Então dá uma certa impressão de que o módulo de x vai ser o próprio x. Só que isso pode estar errado. Por exemplo, módulo de menos 6. Se você replicar o que você fez aqui e o que você fez aqui, tu vai dizer que o módulo de menos 6 é o próprio menos 6, quando no fundo é 6. E para que o módulo de menos 6 dê 6, você inconscientemente coloca o menos aqui na frente. Então, o módulo de x, sim, ele pode ser o próprio x, se quem tiver aqui dentro for alguém positivo, ok? Ou você vai ter que colocar um menos na frente do que vem dentro, se quem tiver dentro for alguém o quê? Negativo, ok? Muito bem, gente. Então, agora a ideia é a gente falar um pouquinho sobre como que se comporta o gráfico da função modular. Então, vamos dar uma acompanhada lá comigo? Primeiro, padrão, embora depois tenham algumas pequenas variações, algumas composições. O padrão é falar que a função modular é f de x igual a módulo de x. Lembrando que falar em f de x ou em y dá no mesmo, ok? Bom, essa função não tem nenhuma restrição. O x pode ser positivo, o x pode ser negativo, o x pode ser zero. Então, domínio da função, o campo dos reais, ok? Agora, para ter uma noção do gráfico dessa função, a gente pode ir por definição formal ou então imaginar uma coisa. Se fosse a função f de x igual a x, sem o módulo, essa função aqui, senhores, é a chamada função identidade, cujo gráfico é a chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Repara que quando x é 1, y é 1, x é igual a 2, y é 2, x é menos 10, y é menos 10, o gráfico fica assim. Agora, o que o módulo faz? O módulo ele vai tornar essas imagens negativas positivas. Ou seja, essa parte aqui do gráfico, ó, ela sofre um rebatimento, ficando alguma coisa nesse sentido. Então, o gráfico da função modular padrão fica assim, fica uma espécie de um V, ok? Muito bem, e aí fica fácil ver que a imagem dessa função, quem seria? Imagem tem a ver com Y. Imagem tem a ver com projeção do gráfico no eixo Y. Se você pega esse gráfico, ó, e projeta ele no eixo Y, você vai perceber que não tem imagem negativa. A imagem mínima é zero. Então, a imagem começa em zero e vai até infinito. Ou eu leio assim, ou eu leio como R+. R+ significa reais não negativos. Ok? Galera, em relação à paridade da função, eu posso classificar ela em par, ímpar ou sem paridade, lembra? Para quem não assistiu a essa aula, nós temos uma videoaula só sobre função par e ímpar. Essa função, essa que você acabou de ver agora, é uma função par. Ela é uma função par, pois valores simétricos de x geram imagens iguais. Como é que é? Ela é uma função par porque valores simétricos de x geram imagens iguais. Então, observa que f de menos 3 é igual a f de 3, f de menos 10 é igual a f de 10, f de menos x acaba que é igual a f de x. E lembra que na função par, o gráfico tem simetria com o eixo y, ok? Então, a função padrão modular, ela é par. Ela pode perder a paridade ou pode mudar a paridade? Pode, mas aí ela vai ter que sofrer uma composição com uma outra situação, ok? Muito bem, meus amigos. Primeira situação que a gente pode ter aqui, ó, em relação à função padrão, é essa aqui, ó. Módulo de x mais 1. A questão é, o que esse mais 1 aqui fora do módulo vai fazer com o gráfico da função modular? Vejamos. Num primeiro momento, eu vou criar uma tabela para x
e imagem y. Por exemplo, se esse meu x aqui for, digamos, menos 1, eu vou gerar com isso que imagem? Acompanha comigo. Menos 1. Menos 1 em módulo é 1. 1 mais 1 até hoje, 2. Se o x for 0, 0 em módulo é 0. 0 mais 1, 1. Se for 1, 1 em módulo é 1, mais 1, 2. Tu vai observar, meus amigos, que esse gráfico aqui, ele vai sofrer um deslocamento vertical. Basicamente, foi o gráfico dessa função aqui padrão, deslocado uma casa para cima. Você observa que a função ainda é par, porque o gráfico ainda tem simetria com o eixo y. Só que mudou a imagem da função. A imagem da função, que até então ia de 0 para cima, agora a imagem mínima é 1. Agora vai de 1 para cima, vai de 1 para infinito. Ok? Então, a imagem mínima, 1, e vai até infinito. Agora, vejamos, se eu tiver uma constante dentro do módulo, porque aqui a gente viu que essa constante fora do módulo fez o gráfico subir ou, por vezes, descer, né? Se aqui fosse menos 1, ele iria descer uma casa. Agora, observa o que esse menos 1 aqui faz dentro do módulo. Qual é a dica de sempre? A dica é, se tiver sem o módulo, o gráfico ficaria assim. Isso aqui é função de primeiro grau, o gráfico é uma reta crescente porque o angular é positivo e que vai tocar o eixo y no menos 1. O gráfico sempre toca o eixo y em b, lembra? Quando a função for de primeiro grau é assim. E repara que a raiz da função é 1. 1 colocado aqui, zero a função. Então, o gráfico ficaria alguma coisa assim. Agora, o que o módulo faz? O módulo, ele pega as imagens negativas e faz elas ficarem o quê? Positivas. Então, essa parte pontilhada, ela é rebatida para cima, ficando alguma coisa nesse sentido. Agora, observa que o gráfico perdeu a simetria com o eixo y. No que ele perde a simetria com o eixo y, a função deixou de ser uma função o quê? Uma função par. Essa função agora, ela ficou sem paridade. Agora, imagem. Imagem é a sombra do gráfico no eixo y. Se tu pegares desse ponto aqui, e começar a projetar o gráfico no eixo y, vai acontecer o quê? A imagem vai começar em 0 e vai até infinito. Então, em relação à função padrão, a imagem não mudou. O que mudou foi que agora a função ficou sem paridade. Moçada, é para gravar comigo uma coisa. Quando for fazer um gráfico de uma função modular em cima de uma função padrão, que é a função módulo de x, o que você pode me gravar? Vamos lá, grave assim. Quando você colocar uma constante fora do módulo, somando ou subtraindo, essa constante vai fazer o gráfico subir k casas ou descer k casas. Então, supondo que o k é um número positivo, se eu colocar um mais k, o gráfico sobe. Se eu colocar um menos k, o gráfico desce. Então, esse mais k ou menos k fora do módulo faz o gráfico transladar na vertical. Agora, quando a constante for dentro do módulo, haverá um deslocamento? Sim, mas não na vertical, e sim na horizontal. Aí dá uma falsa impressão de que quando aqui é mais, o gráfico vem para a direita porque é mais, e quando for menos, ele vem para a esquerda porque é menos. Não. Aqui é o contrário. Você repara que aqui foi menos 1, e o gráfico padrão foi uma casa para a direita. Mas por quê? Gente, porque esse número que vem aqui, ele tem que ser um número que zera a função. Então, se aqui é menos 1, para poder zerar a função, aqui vai ter que ter 1. Se aqui fosse mais 1, aí para zerar a função, teria que ser menos 1. Então, o papo é o seguinte, o papo é assim, se você botar um mais k dentro do módulo, o gráfico virá para a tua esquerda. E se você colocar um menos k, aí ele vai acabar indo para a direita. Ok? Na dúvida, você faz o que eu fiz aqui agora há pouco. Eu finjo que está sem o módulo, depois faço o rebatimento, enfim. Em cima disso, eu quero que você me acompanhe aqui e tente imaginar como é que ficariam os gráficos das seguintes funções. Vamos lá, vamos fazer aqui o nosso plano cartesiano, bonitinho, legalzinho. Essa aqui é a função padrão, módulo de x, o vzinho. Agora me diga, como que ficaria o gráfico da função módulo de x mais 1? Acabaste de ver agora há pouco, esse mais 1
vai jogar o gráfico uma casa para cima. Então, há um deslocamento vertical. Se eu colocar um módulo de x menos 2, de novo, como a constante vem dentro do módulo, agora o gráfico desloca? Sim, mas agora é para baixo. Duas casas, ó. Então, repara que em ambos os casos, a função não perdeu a paridade. O que mudou dela foi a sua imagem. Agora vejamos. Agora eu coloquei um mais 2 dentro do módulo. Quando você bota um mais k dentro do módulo, agora o gráfico vem para a esquerda. Duas casas, ó. Então você pega o padrão e põe duas casas para a esquerda. Se fosse módulo de x menos 2, iria duas casas para a direita. Legal? E se for assim? Ó, aí são duas casas para a esquerda e duas casas para baixo, ficando assim, ó. E se for assim? Aí são duas casas para a direita e uma casa para cima, ficando assim, ó. Ok? Então, isso aqui é um modo que você pode fazer o gráfico de uma função modular, logicamente partindo de uma função padrão, da função f de x igual a módulo de x. Então, essa aqui, ó, ela acaba que vai derivar as demais funções. O que eu te falei, galera, para a função modular em relação a deslocamentos, eu quero estender contigo para qualquer tipo de função, inclusive a função trigonométrica. Para quem já assistiu às videoaulas sobre função trigonométrica, viu que a função seno e cosseno, ela obedece esse padrão aqui, ó. A mais B seno de cx mais d, ou A mais B cosseno de cx mais d. E na ocasião nós vimos significados geométricos para o A, B, C e D. Eu quero te mostrar isso aqui agora, meus amigos, lá no GeoGebra. Vamos ver se consigo abrir ele aqui, ó. Vamos ver se eu consigo abrir ele aqui. Vamos lá. Vai abrir, abriu aqui, ó. Abriu aqui, ó. Vamos ver se eu consigo te mostrar algo aqui, ó. Opa. Tá demorando um pouquinho, mas vai abrir. Não tem pressa. Aqui já tá aberto, eu acho. Opa, consegui. Vamos lá então, meus amigos. Seguinte, então a função padrão seno e cosseno, ela sofre esse formato aqui, ó. A mais B seno ou cosseno, né, de cx mais d. Você acabou de ver na função modular, gente, que quando há um fator aditivo, né, dentro da função ou fora da função, o gráfico sofre uma translação, ou vertical ou horizontal. Qualquer tipo de função, tá? Pode ser modular, trigonométrico, o que for, qualquer fator aditivo faz o gráfico deslocar. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, o que desloca a função seno é esse A e esse D, que são fatores aditivos. Como o A está fora da função, entre aspas, está fora do módulo, esse A, ó, ele vai fazer o gráfico deslocar para cima ou para baixo. Você repara aqui, ao eu mexer aqui, ó, no A, ó, o que acontece? Ó, o A joga o gráfico de cima para baixo, cima para baixo, ok? Vou voltar para o A padrãozinho aqui, ó, que é o A igual a zero. Pronto, aqui, ó. E o D também é fator aditivo. Só que, entre aspas, ele está dentro do módulo, ele está dentro da função. Então, esse cara aqui, ó, faz o gráfico deslocar para a esquerda ou para a direita. Lembra? Se for mais alguma coisa, é para a esquerda. Se for menos alguma coisa, é para a direita. Ó, então, eu vou mexer aqui no D, ó. Se ele é positivo, ó, o gráfico vem para a esquerda. Tá vendo aqui, ó? E se ele é negativo, o gráfico vai para a direita. Então, o fator aditivo, em qualquer tipo de função, faz gráfico deslocar. Fator multiplicativo como B e o C não desloca, tá? Qualquer tipo de função, segundo grau, primeiro grau, terceiro grau, trigonométrico, exponencial, qualquer fator multiplicativo não desloca, ele apenas deforma o gráfico, ó. Na função trigonométrica, por exemplo, ele mexe na amplitude ou mexe, ó, no período, ok? Mas agora, voltando para a nossa função modular, vamos lá, em frente. Eu quero que você agora dê uma espiadinha, meus amigos, no gráfico dessa função aqui, ó. f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 4x mais 3. Você repara que essa função é uma função modular do segundo grau. Então, ela não deriva dessa padrão aqui, ó. Então, o que você faz? Ou faz por definição o papo, ou então aquele papo assim, ó. Tu tira o módulo,
Se tiver sem o módulo, repara, isso aqui é uma função do segundo grau. As suas raízes são 1 e 3. Dois números que somados dão 4 e multiplicados dão 3. E tu vai lembrar da função quadrática, que ela sempre toca o eixo y, a parábola que representa, sempre toca o eixo y no termo independente. Lembra? 3 aqui, tá vendo? Raízes, 1 e 3. Agora, o que o módulo faz? O módulo torna as imagens negativas, positivas. Então, essa parte pontilhada do gráfico, ela vai rebater para cima, ficando o gráfico esse chifrezinho aqui, Legal? Outra função, f de x igual a módulo de menos 2x mais 6. Repara que ela também não derivou da principal, dessa aqui, Então, qual é a dica de sempre? Vamos lá. Tu vai fingir que está sem o módulo. Então, se tiver sem o módulo, ela ficaria com essa carinha aqui, f de x igual a menos 2x mais 6. O gráfico é uma reta decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. O gráfico sempre toca o eixo y no B, lembre-se. E toca o eixo x na raiz da função. Quem colocado aqui vai zerar a função é menos 2x mais 6 tem que ser 0. 2x vai ter que ser 6. E, portanto, x vai ter que ser 3. Então, aqui é 3. A parte do gráfico que tem imagem negativa, agora eu vou ter que rebater, ficando alguma coisa assim, Pronto. Então, esse seria o gráfico dessa função modular aqui. Então, de um caso, faz isso. Tira o módulo extremo e depois faz esse processo aí, tá? Muito bem. Agora, tem uma situação de gráfico de função modular que tu, infelizmente, vai ter trabalho. Que são casos como esse daqui, Função f de x igual a módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 1. Galera, não adianta você assistir a essa aula, tá? Sem ter visto a primeira aula de módulo. Sem a primeira aula de módulo, tu não consegue fazer esse caso aqui, O que acontece? Leva contigo o fato de que módulo de x pode seguir duas vertentes. Pode ser o próprio x ou pode ser menos x, lembras? Por exemplo, se o x é um cara positivo, é só repetir quem vem dentro para fora e ponto final. Agora, para que o módulo de menos 10 dê 10, como de fato é, tu vai ter que botar menos na frente do que vem dentro, ok? Então, vamos lá. Módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 1. Nesses casos, tá? Onde há uma soma de módulos e em ambos os casos temos a variável x, o que tem que fazer? O primeiro passo a fazer é definir as fronteiras da função. O que são as fronteiras? São os x's que vão zerar cada módulo. Quem colocado aqui vai zerar esse módulo é menos 1. E quem colocado aqui vai zerar esse módulo é mais 1. Primeiro passo é esse. Segundo passo, tu vai definir agora a função em 3 etapas diferentes. Primeira etapa, tu vai pegar aqui x's menores que menos 1. Você de casa, vai. Pense para mim em algum número menor que menos 1. Menos 3. Se eu colocar menos 3 aqui e menos 3 aqui, ambos ficam negativos, não ficam? Aí se fica negativo, tem que botar menos na frente do que vem dentro. Tem que botar, então, menos na frente do que vem dentro. Botei aqui e aqui também, Aí vai ficar menos x com menos x, menos 2x. E menos 1 com mais 1 que vai dar aqui, vai cancelar. Então, quando x for menor ou igual a menos 1, a função segue essa vertente. Ela vai ser f de x igual a menos 2x. Agora vejamos entre menos 1 e 1. Pense em alguém entre menos 1 e 1. Tá, tu pensou no zero. Se eu meter um zero aqui e um zero aqui, isso fica positivo e isso fica negativo. Quando quem está dentro é positivo, é só repetir para fora. Aqui, pronto. Então, aqui vai ficar x mais 1. E aqui, você bota menos na frente do que vem dentro. Ficando, então, menos x mais 1, ok? Esquece o gráfico por enquanto, tá? Não olha nem para o gráfico por enquanto. Só olha que isso aqui vai ficar x menos x, vai anular. E 1 menos 1 menos 1 vai ficar 2. Ok? Não olha para o gráfico ainda. Não olha para o gráfico ainda. E agora, por fim, quando x for maior que 1,
Quando x for maior que 1, se eu pensar no 3, no 4, no 10, enfim, e colocar aqui e aqui, ó, os dois vão ficar positivos, esse e esse. Aí, se os dois ficam positivos, é só repetir os dois para fora. Então, fica x mais 1 mais x menos 1, o que vai dar 2x. Então, quando x for maior que 1, eu vou ter a função f de x igual a 2x. Opa, volta um pouquinho, calma. Então, meus amigos, o fato é o seguinte. Como é que fica o gráfico dessa função aqui, ó? F de x igual a menos 2x. Isso aqui é uma função de primeiro grau decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. Como o linear, o b é zero, a reta passa pela origem. Vai ficar algo assim, ó. Só que ela vai ficar assim só para quando x for menor ou igual a menos 1. Só daqui, ó, para a tua esquerda. Então, o que vem daqui para cá, ó, eu vou ter que eliminar. Isso aqui eu vou eliminar, ó. Eu vou cortar fora. Então, fica só ó, daqui para cá, tá vendo? Ó? Agora, f de x igual a 2 é que tipo de função? É uma função constante. O gráfico é uma reta paralela a x. Só que só vai valer, ó, entre menos 1 e mais 1, ó. Só entre menos 1 e mais 1. Ó. Então, tudo que vier daqui para cá ó, ou daqui para cá, eu vou ter que riscar. Então, vai ficar apenas esse meinho aqui, ó. E depois, f de x é igual a 2x. O gráfico ficaria uma coisa do tipo isso, só que só vai valer do 1 em diante, só do 1 para frente. Então, o que vier daqui para cá, ó, eu vou ter que cancelar também. Então, repara que colocando 1 aqui, ó, a imagem também vai ser 2. Então, o gráfico, ele é contínuo, ele não tem quebra. Com isso, ó, acaba que isso daqui é o gráfico para essa função modular que você vê aqui, ó. Repara que o gráfico o gráfico dessa função é um gráfico que tem simetria com o eixo y. O que faz me pensar que essa função é uma função par, por exemplo. Ainda, a imagem da função ó, é um intervalo que vai de 2 até infinito. Legal, meus amigos? E com isso, você acaba que vai encerrando a função modular. E encerrando com isso o nosso estudo sobre funções. Ok, meus amigos? Qualquer dúvida, temos lá o nosso contato no nosso site. Entre lá em ricardinhomatematicax.com.br e qualquer dúvida, dá um grito lá. Ok, meus amigos? A todos um grande abraço, bons estudos e até a próxima!